Olá, olá, meus queridos amigos, para falar de CSA Esporte, jogo válido pelas quartas de final da Copa do Nordeste 2022. Um grande jogo é o que teremos hoje à noite no estádio Repelé, lá em Maceió. O time do Esporte e do time do CSA fizeram campanhas semelhantes na competição. Os dois fizeram 8 jogos, os dois fizeram 4 vitórias, dois empates e 2 derrotas. Mesma campanha, exatamente igual dos dois, com exceção de um detalhe. Os dois tomaram 6 gols, mas o time do CSA fez 13 gols contra 10 gols marcados pelo time do Sport. Então daí a vantagem da posição. O CSA ter ficado na segunda colocação e o Sport ter ficado na terceira colocação do Grupo A do Nordestão 2022. Um jogo equilibrado. Quais são as vantagens do time do CSA? Jogar em casa, diante do seu torcedor, pelo menos a maioria do torcedor, já que vão ter 2.000 pessoas que vão torcer pelo time do Sport, ou pelo menos 2.000 ingressos foram disponibilizados para torcer do Sport, e a maioria deve ser do time do CSA jogando em casa. O gramado do Repelé é um gramado diferente, é um gramado um pouco mais fofo, é um gramado que é diferente do gramado da Ilha do Retiro e da Arena Pernambuco aqui em Recife. Então, a vantagem do CSA é conhecer o seu gramado, a sua casa, o seu estádio e jogar diante do seu torcedor com a sua maioria de torcedores. Essa é uma grande vantagem. Agora, em termos técnicos, para mim os dois times oscilaram durante a competição. Os dois times começaram muito mal a temporada. O Sport começou perdendo para o CRB jogando no mesmo Repelé, enquanto que o CSA começou perdendo para o Souza jogando lá na Paraíba. Então os dois começaram mal. Depois foram engrenando. No campeonato estadual o CSA não perdeu ainda, né? Tem uma boa campanha no campeonato estadual. O Sport oscilou mais no campeonato estadual, mas na Copa do Nordeste os dois mantiveram uma sequência sem derrotas. A outra derrota do Sport só veio acontecer no 6º jogo contra o time do Botafogo da Paraíba jogando dentro de casa. Enquanto que a outra derrota do time do CSA aconteceu no 7º jogo contra o forte time do Ceará, jogando lá no Castelão. Então o CSA se manteve um pouco mais estável na temporada do que o Sport, que oscilou bastante. Porém, quais são as vantagens do Sport para esse jogo? O Sport é um time que teve bons resultados fora de casa. O Sport conseguiu uma boa vitória sobre o time do Bahia, jogando fora de casa, jogando na Fonte Nova. O Sport conseguiu um bom resultado com o Ceará, empatou em 0-0 jogando no Castelão, apesar de não ter jogado nada bem naquela noite. O Ceará merecia vencer com superioridade. O Maílson fez milagres, mas o Sport mesmo assim conseguiu segurar o resultado com o Ceará, segurou o resultado também com o Altos do Piauí. Enfim, o Sport fez bons jogos fora de casa nessa Copa do Nordeste. E é um time que quando joga fora de casa é um time que joga forte. É um time diferente de outras temporadas que era um time frágil para ser batido fora de casa. Nesse caso não. Mudou o seu treinador, o Gilmar Dalpozo está aprimorando as questões do grupo, né, do time que está jogando do Sport. Então, isso são vantagens que o Sport tem para esse jogo. Então, as coisas se equiparam. Para mim é um jogo sem favorito. O CSA, embora jogue em casa, para mim eu não considero essa vantagem que o qualifique como favorito para essa partida, mas para mim teremos um grande jogo. Aquele que se entregar mais, aquele que se dedicar mais, aquele que lutar mais pela vitória, para mim, vai conseguir um bom resultado. E na minha visão, existe uma grande chance do jogo terminar empate, porque as forças são muito equiparadas. Um detalhe para um lado, um detalhe para o outro, pode decidir a partida. É uma expulsão, uma jogada mal feita, é uma falha de um determinado jogador, uma noite infeliz de um jogador, uma noite de brilho de um outro jogador. Todos esses detalhes vão contribuindo para saber quem vai levar vantagem hoje. Um detalhe importante, o jogo de hoje tem VAR. Nas quartas de final da Copa do Nordeste começam a ter VAR. Então, injustiças podem ser corrigidas caso hajam erros dos árbitros da partida. Então, um jogo importante, 9h35, CSA e Sport se enfrentam, jogo válido, valendo uma vaga, válido pela Copa do Nordeste, valendo uma vaga na semifinal da Copa do Nordeste. Favorito para mim? Não tem. Vamos esperar para ver quem vence essa partida. E o outro jogo da noite, Fortaleza e Atlético de Alagoinhas se enfrentam lá no estádio Castelão em Fortaleza. O Fortaleza faz uma belíssima campanha, nenhuma derrota na competição até o momento. Para mim, o Fortaleza passa com facilidade pelo Atlético de Alagoinhas jogando dentro de casa. São as emoções de uma Copa do Nordeste que está chegando à sua reta final. Você se inscreve no meu canal, Júnior Medrado Oficial. Ativa o sininho das notificações. Toda vez que a gente gerar um conteúdo novo, você vai receber esse conteúdo. E você pode acompanhar a gente também na Hits FM 103.1 Recife. Você baixa o aplicativo Hits Recife ou então entra no site hitsrecife.com.br e lá você consegue escutar o Torcida Hits em 2 edições, das 7 às 8 da manhã ou então das 18 às 19. A gente está com conteúdo esportivo feito para você. Valeu, galera. Até uma próxima oportunidade. Tchau!